Que a graça do nosso Deus continue conosco. Seja muito bem-vinda, bem-vindo você que nos visita, você que nos acompanha de longe. Eu espero que essa celebração, esse ambiente de espiritualidade possa te alcançar aí, nesse banco, mas também onde você estiver. Eu gostaria de convidá-los para abrirem a Bíblia de vocês ou acessá-la no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Evangelho de Lucas, capítulo 6, a gente vai ler a partir do verso 1. E enquanto a gente abre a nossa Bíblia, eu gostaria de compartilhar Lucas 6. Uma notícia que a gente vem trabalhando muito, e sobretudo nesse final de semana, para decidir, foi decidido hoje em assembleia comum, ordinária aqui da nossa igreja. Nós vamos vender as nossas casas ali da frente para a SEB, né? Decidimos aceitar com algumas condições a proposta que a SEB fez de compra das nossas casas, que é justamente o valor que a gente precisa para terminar a nossa obra. Então a gente, durante o mês, a gente vai entregando mais informações sobre como a gente pode, inclusive, participar disso, mas essa é uma decisão que nós tomamos como igreja e que, para mim, é uma das melhores decisões, porque a gente vai abençoar a SEB vai abençoar a gente, e graças a Deus, quem sabe a gente vai ter, então, nosso prédio concluído e com uma data de conclusão. Esse é motivo de agradecimento. Quero também dizer antes, também, que vocês estão vendo que eu estou usando uma correntinha, tem gente que está me chamando de contraventor, né, de bicheiro. Não tem nada de bicheiro aqui, essa correntinha eu ganhei da minha esposa e das minhas filhas, então é necessário que eu use e mostre. E ela simboliza aqui um símbolo, na verdade é um símbolo do protestantismo francês, dos huguenotes, é uma cruz huguenote, que tem várias simbologias dos evangelhos, do amor cristão, etc. E depois, para quem quiser entender, eu posso explicar. Mas assim, pode ser que eu enjoe de usar depois, né? Mas como eu acabei de ganhar, eu tenho que usar, né? Tenho que mostrar. Mandaram fazer à mão, porque não encontra aqui, né? Então, preciso usar para mostrar. Não é que eu estou ostentando, não, tá bom? Lucas 6, a partir do verso 1. Vamos lá. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas lavouras de cereal, seus discípulos começaram a colher e a debulhar as espigas com as mãos, comendo os grãos. Alguns fariseus perguntaram: por que vocês estão fazendo o que não é permitido no sábado? Jesus lhes respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi, quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, tomando os pães da presença, comeu o que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então lhes disse: o Filho do Homem é Senhor do sábado. No outro sábado ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem de mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. E ele foi. Jesus lhes disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a sua mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Vamos orar?
Deus, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade que nós temos de, num dia como hoje, abrir o nosso coração, receber a sua palavra, estar aqui nesse momento, nesse ambiente de adoração, compartilhando esse tempo em que o Senhor se faz presente nas nossas vidas de maneira mais intensa e evidente, com os nossos irmãos e irmãs, e nós te pedimos que o Senhor continue nos acolhendo, abraçando os nossos corações e fazendo com que essa palavra penetre a nossa vida para que ela seja modificada pelo vento do seu Espírito, por aquilo que nós entendermos em relação às mudanças que nós precisamos fazer e tomar, e também naquele amor que nós podemos reconhecer ao ouvir o som da sua voz. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, é por isso que eu te agradeço. Amém. Amém. Eu não sei se vocês viram essa semana, mas saiu um censo do IBGE sobre a religião no Brasil, em que os evangélicos, eles estão crescendo, né, e continuam crescendo, e que crescem também aqueles crentes que se dizem sem religião. Havia uma previsão de que em 2032 o mundo evangélico ultrapassaria o mundo católico, a religião católica aqui no Brasil, e que nós seríamos então, o mundo evangélico, a religião oficial, ou a religião que teria o maior contingente de fiéis. Mas essa previsão já desacelerou, por quê? Porque há uma crescente, se ela acontecer, ela vai acontecer perto de 2050, e cresce então as pessoas que se dizem crentes sem religião, os sem religiões, né? Quer dizer, eu acho, assim, no mínimo, paradoxal e engraçado, porque se de fato há um fator social que a gente precisa entender, e talvez tenha a ver até com a nossa postura aqui dentro, de pessoas que talvez não suportem mais as regras religiosas, o modo de ser institucionalmente religioso, falar sobre religião e religiosidade se tornou às vezes uma confusão muito grande na nossa sociedade, por falta, às vezes, até de conhecimento sobre o que significa. Obviamente que, quando a gente fala em religião, às vezes a gente pensa em como as manipulações acontecem, inclusive mediaticamente, através desses representantes das religiões que, por se tratar de uma coisa tão profunda que é a experiência de fé, eles acabam manipulando para o seu próprio bem, num jogo de poder. Mas eu queria resgatar um pouco da ideia dessa palavra religião, que a gente sabe que vem de religare, do latim, e que significa religar, mas num sentido de estruturar a nossa relação, a relação que o humano pode ter com o sagrado. A religião é essa configuração de uma estrutura em que me permite, que me evidencia de que aquilo que eu sei que existe para além de mim, eu posso acessá-lo e eu posso conviver com ele. Isso é religião. E religião também vem da palavra religere, que é reinterpretar. Não só essa estrutura que me faz me lembrar daquilo que é sagrado, que eu posso me conectar, mas também de uma releitura. Religere significa reler, reinterpretar, de uma releitura que eu preciso fazer constantemente sobre a minha caminhada religiosa, sobre a minha representação desse sagrado, sobre as minhas representações de Deus e sobre a minha representação da própria vida. Então vejam, o sagrado ele não é uma experiência, o Deus não é uma experiência somente da religião. Não é isso que eu estou dizendo. A religião é uma estrutura humana. Ela está na estruturação humana, que é um método que a gente desenvolve, ou métodos para se relacionar com o sagrado. Mas o sagrado pode ser encontrado na vida,
no cotidiano. Todavia, a religião tem essa função de gerenciar, de organizar para a gente, de nos lembrar, inclusive, dessa nossa relação com algo que nos transcende, sobretudo quando a gente se esquece desse sagrado e desse Deus. E eu acho muito bacana o fato de Jesus não ter sido alguém que se levantou propriamente contra a religião. Jesus não se levanta contra a religião. Às vezes eu ouço também o discurso dizendo, eu sou cristão, mas não sou religioso. E eu não sei muito bem o que isso quer dizer, assim, porque eu sou cristão e porque eu sou cristão, eu sou religioso. Porque a fé cristã, ela pertence a uma religião, a uma fé religiosa. A discussão talvez seja que tipo de religioso que eu sou, de que tipo de religioso que nós somos, né? Mas religioso eu sou, e está tudo bem com isso, não tem problema nenhum. Não é preciso entrar nessa onda de tratar a religião somente como algo pejorativo. Eu já tive, por exemplo, muita crise desde a minha juventude, talvez tenha isso que tenha me levado para teológica, para estudar teologia, em relação à igreja ser uma instituição dogmática, com muitos dogmas, com muitas regras. Hoje eu não tenho mais crise, não porque eu sou pastor de uma instituição religiosa, mas porque eu acredito que todo mundo tem direito a seus dogmas, às suas doutrinas. Inclusive, a doutrina para a gente é diferente de dogma. Eu tento explicar isso sempre, porque dogma é aquilo que a igreja, a instituição religiosa construiu como uma confissão de fé e que é intocável, que se tornou sagrado. E a doutrina é uma confissão de fé a partir de um princípio bíblico que precisa sempre ser reinterpretado, mas que de alguma maneira, quando a gente fala que temos uma doutrina, ela nos orienta no caminhar e na nossa jornada de fé. Então eu não tenho problema nenhum com quem diz ter dogma ou com a instituição que tem as suas confissões de fé, porque as doutrinas, elas nos ajudam a identificar algumas coisas. Eu tenho um problema quando essas doutrinas se tornam esses dogmas intocáveis que a gente coloca num altar sacro-sagrado, sabe? E que ninguém pode questionar, e que ninguém pode falar por que é assim, e que ninguém pode, inclusive, confrontar. Então, essa relação com o dogma, que é inquestionável, isso para mim é muito problemático nas nossas instituições religiosas. E Jesus foi um sujeito religioso. Jesus foi um judeu da sua época. Ele serviu o seu pai, o Deus, que era o Deus dos judeus também. Jesus viveu os preceitos, inclusive, da sua religião. Guardou os princípios da sua fé, mas sempre com o cuidado de dar ao dogma, ou melhor, à doutrina, o seu devido lugar, o lugar que ela tinha. Por exemplo, em outro texto, diferente desse que a gente leu, em que Jesus falava sobre o sábado, ele perguntou, quando ele foi questionado por curar no sábado, se o sábado foi feito para o homem, ou se o homem foi feito para o sábado. Então aqui, Jesus está mais uma vez discutindo o lugar do dogma, o lugar da doutrina. E a gente tem aprendido justamente aqui no curso de quarta, quem está vindo, né, como que essas doutrinas elas são necessárias para a época em que elas são construídas, mas que elas são contextuais. E por serem contextuais, são interpretações do momento, do tempo em que foi construída. E a gente precisa se questionar se algumas dessas doutrinas ainda valem para os nossos dias de hoje, para o nosso século 21, se elas querem dizer alguma coisa ainda para a nossa sociedade, para nós, inclusive, para os nossos filhos, para os nossos familiares. O que está acontecendo aqui nesse texto? Era um sábado, Jesus estava passando com seus discípulos por lavouras de cereal, e os discípulos começam a debulhar, diz
o texto, as espigas com as próprias mãos e começam a comer os grãos dessas espigas. O que foi suficiente para que religiosos radicais chegassem até Jesus escandalizados e perguntassem: o que está acontecendo? Você e os seus discípulos não respeitam o dogma, não respeitam a doutrina, não respeitam o sábado. Eles estavam fazendo uma pergunta que dizia justamente respeito a um mandamento muito antigo do povo de Israel, o mandamento de se guardar o sábado, o mandamento que está lá no Decálogo, nas 10 palavras, que a gente entende como os 10 mandamentos, lá no Êxodo de Moisés, que por sinal é um mandamento interessantíssimo, que tem inclusive o mesmo peso do não matarás, do não cometerás adultério, do não farás ídolos, para si nem para Deus. Quer dizer, o sábado, enquanto mandamento, ele tem um peso enorme. E segundo a tradição de Israel, como uma forma de reeducar o povo, ele aparece e é reinterpretado. Por quê? Porque esse povo de Israel, ele tinha passado quase 4 séculos como escravizados, ou como escravizado esse povo, no Egito. Quase 4 séculos. E por conta disso, tinha reduzido a sua vida, o ser que eles eram, ao status de máquina. Os hebreus, quando estavam no Egito, eles trabalhavam de domingo a domingo, sem descanso, sem folga, porque eles eram homens e mulheres escravizados no mundo egípcio. E pessoas escravizadas têm aos olhos dos seus opressores a sua dignidade subtraída, diminuída, como se elas precisassem e tivessem que funcionar como máquinas, sem a menor possibilidade de descansar e de ter uma dignidade. Então, quando Deus liberta esse povo do Egito para ensiná-lo a ser gente de uma maneira certa, Deus institui um dia do não trabalho, o dia do sábado. O sábado é um dia que Deus escolhe não para fazer um culto público, como a gente faz hoje na nossa tradição, e não há nenhum problema nisso, porque os tempos mudam e a gente reinterpreta, mas nessa compreensão de que esse povo precisa descansar. Essa gente precisa entender que alguma coisa precisa ser resgatada daquilo que eles já tinham se esquecido enquanto passaram 4 séculos no Egito, que o descanso também é parte daquilo que dignifica o ser que eles eram e que eles não eram apenas aquilo que eles produziam. Isso é muito interessante, porque a ideologia do nosso mundo, hoje, na nossa sociedade, funciona como um gás, assim, que a gente não vê, que a gente não sente o cheiro, insípido, né, mas que a gente vai inalando sem perceber. Gradualmente a gente vai deixando a nossa vida se moldar pelo pensamento dominante da nossa sociedade, que é justamente aquilo que nos faz acreditar que o valor de um homem, que o valor de uma mulher, que o valor de um indivíduo, de uma pessoa é proporcional à sua situação financeira, à reputação do seu trabalho, à qualidade da sua agenda, à quantidade de pessoas que a reconhecem. E o mandamento do sábado está dizendo justamente que nós não somos o produto do nosso trabalho, ou nós não somos reduzidos a isso. Nós somos aquilo que nós experimentamos quando vemos Deus, inclusive, continuar a trabalhar enquanto nós descansamos, enquanto a gente para. O sábado, então, aparece no povo de Israel como esse mandamento que ensina aquela gente a descansar no cuidado de Deus, a descansar na sua graça. O sábado é aquele momento onde essa pessoa reorganiza os graus de importância da sua vida,
que a gente chama de espiritualidade, porque faz aquele que acha que é o que produz perceber que no mundo que ele já existia que no mundo em que ele existe, as coisas já existiam e vão continuar a existir depois que ele passar por esse mundo, e que ele não é a força sustentadora da história, então que ele não precisa se matar de trabalhar para produzir, para procurar o seu valor, sendo que Deus trabalha por ele. Inclusive há dignidade no descanso, na reorganização da vida, no pensamento, onde a gente começa a refletir sobre coisas mais profundas do que aquilo que o cotidiano societal nos impõe. Então, o descanso, no fundo, não é uma ausência de trabalho, mas é um trabalho em si mesmo, no sentido de que é um trabalho espiritual. E é por isso que a gente se reúne naquilo que a gente simbolicamente traduziu como dia do descanso, domingo. Então o sábado é um mandamento, vejam, muito interessante para esse povo de Israel, desde que ele seja visto da perspectiva e do lugar para o qual ele foi criado. E acontece que o sábado, aqui para esse povo, na época de Jesus, foi transportado para um dogma, para uma doutrina que precisa ser cumprida, inclusive. Então, quando os religiosos da cultura de Jesus, os mais radicais, viam alguém fazendo alguma coisa que descumpria, que significava o descumprimento do mandamento do sábado, eles não queriam nem saber, eles chegavam com o pé no peito e falavam: e aí? E o sábado? Esqueceu? Entende? Então acontece que a pergunta é: o dogma que está aqui para ser cumprido, as doutrinas que estão diante de nós, elas existem em quais circunstâncias? Em quais circunstâncias elas se sustentam? O dogma está aqui para ser cumprido, mas será que não existem circunstâncias pelas quais a gente pode reconsiderar não cumprir esse dogma, essa doutrina? Entende? Por exemplo, o povo estava caminhando com Jesus, era sábado, estavam com fome. Estavam com fome, eu sei que é dia de descanso, eu sei que eu não posso fazer a minha comida, mas eu estou com fome, é uma necessidade básica do ser humano, do corpo. E aí os discípulos vão lá, pegam os cereais, comem os seus grãos e são recriminados por religiosos porque estão quebrando um dogma para satisfazer a fome, para continuar de pé. Percebe que quando o dogma vira um fim em si mesmo, algo que precisa ser sustentado só pelo fato de ser sacralizado, a vida, ela se reduz a caixinhas pequenas em que a gente precisa ficar marcando, sabe? Isso é certo, isso está errado, isso pode, isso não pode. Vocês entendem? Esse é o perigo da experiência religiosa, e essa talvez seja uma das respostas por que as pessoas estão se dizendo crentes sem religião. Porque quando a experiência religiosa faz com que a gente transforme a leitura da vida em caixas que precisam ser marcadas, cumpriu, descumpriu, está certo, está errado, preto, branco, a gente vira um tipo de gente muito perigoso no mundo. Porque a gente passa a julgar os outros e não olhar para si mesmo. A gente quer saber quem cumpriu a lei e quem não cumpriu. E é muito fácil a gente ser rigoroso quando a gente elabora caixinhas para serem marcadas, né, na religiosidade da vida alheia. É muito fácil chegar aqui, num domingo, subir, olhar cada um, saber da vida de cada pessoa e dizer assim: ah, esse está cumprindo, esse não está. Esse está cumprindo, esse não está. Está cumprindo. Não, esse não está. Entende? De fora, de maneira fria, a partir de um dogma que não deixa com que a vida do outro me toque, me afete, não cria relação. Só que é mais difícil quando essa fichinha está na minha mão ou na mão de terceiros para avaliar
quem eu sou e o que eu faço. Né? Tem outro texto no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no qual Jesus vai discutir também essa questão do sábado com esses mesmos camaradas religiosos, rigorosos, e falar sobre a análise da vida. E é interessante que quando Jesus é questionado sobre curar alguém nesse sábado, Jesus faz uma pergunta desconcertante para esses camaradas radicais. Ele diz assim: tá, e se fosse com vocês? E se fosse com vocês? E se o filho de vocês caísse no poço? E se o seu animal caísse no poço e fosse sábado? Você não ia tirar? Jesus pergunta, se fosse vocês. Então os camaradas chegam com essa leitura super rígida para Jesus, dizendo assim: vocês e os seus discípulos não guardam o sábado. Jesus não discute o sábado em si, Jesus só traz os seus julgadores para o meio da conversa, torna esses julgadores personagens dessa conversa e fala assim: tá bom, vamos conversar sobre esse negócio. Então me responda, a gente está aqui discutindo, mas e se fosse a sua vida? Porque você está discutindo a vida do camarada, mas e se fosse a sua, que precisasse, num sábado? Qual seria a sua análise? E eu acho essa fala de Jesus genial, né? Porque desloca esse olhar, sabe, que a gente sempre põe para o outro e coloca a gente num lugar onde a gente já conhece, porque a gente e todo mundo aqui já viveu o suficiente, que a vida não é só preto no branco, que a vida tem complexidade, que a vida tem várias camadas, que é muito mais profunda algumas coisas do que a superficialidade com que julga esse sistema religioso que se baseia somente nas doutrinas que se tem que cumprir ou daquelas que não se pode descumprir. Então, cuidado com a rigorosidade religiosa. Cuidado. Jesus está ouvindo a interpelação dos fariseus, e aí ele diz assim no texto que a gente leu: vocês não se lembram de Davi? O que ele fez no templo? Tem jurisprudência. A religião nunca foi assim tão fechada. É isso que Jesus está dizendo. Tem uma expressão agora que eu vi que os jovens estão usando, né, quando eles querem falar que alguém foi muito incisivo, bravo, né, deu bronca. Eles falam: é o André do Antigo Testamento. Né? Eles falam isso. Você foi agora hoje o André do Antigo Testamento, deu bronca em todo mundo, né? É o André da lei. Né? Mas o que Jesus está dizendo é que esse Antigo Testamento, ele tem essa flexibilidade também. Jesus, ele não cita qualquer camarada, não. Jesus cita o cara. Sabe quem era o cara para o povo de Israel? Até hoje é Davi. Tanto que Jesus, em um dos evangelhos, vem da genealogia de Davi. E Jesus não pega, então, qualquer referência. Ele fala para os discípulos: olha aqui, vocês não se lembram de Davi? Esse nome é familiar para vocês? Vocês sabem quem é esse camarada? O Davi, o maior rei de Israel, que entregou a potência de Israel, que fez com que Israel fosse a grande potência, que começou a construção do templo. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. O Davi foi lá na cantina da igreja, sabe? Foi lá. E assim, o pessoal tinha preparado tudo. A Carmen, o Lila, a Paulinha, estava tudo lá preparado. E ele entrou lá porque eles estavam morrendo de fome e comeram. Eles estavam com fome. Aqui acho que tem uma mensagem para ficar subentendida aí para o pessoal da cantina. Guarde a comida do pastor, em nome de Jesus. Entende? Assim, guarda a comida do pastor. Não é que a gente é especial, não. Não é isso. É que só guarda. Eu falei que eu vivo numa época onde, assim, eu sou professor e eu tenho que dar, assim, lutar contra o Google também, né? Porque a gente dá referências e as pessoas conferem, os alunos, ótimo.
E eu sou pastor e a gente já desconstruiu essa ideia de guardar o lanchinho do pastor. Mas pode guardar por amor, não porque é uma figura poderosa, não. Pode guardar porque ele está lá conversando. Guarda em nome de Jesus. É uma leitura atualizada aqui desse texto, eu acho, né? Enfim, eles entraram e pegaram. Aqui é uma fala de camarada, tá? Não é lei. Mas aqui no tempo de Jesus, era lei. Era lei. Aqui não podia fazer isso que Davi fez. O templo era um lugar sagrado. E o sacerdote tinha a comida dele, que não poderia ser tocada por mais ninguém. Por mais ninguém. Aí Jesus diz assim, então, ele fez isso, Davi. O Davi, quando o povo dele estava com fome, ele entrou, era um sábado, e vocês precisam entender, então, que a vida não é tão rígida assim, tão radical, que essa rigidez, ela empurra a gente para um fanatismo que nos coloca numa situação muito perigosa, porque em algum momento, essa análise que a gente faz dos outros, que a gente julga os outros, que a gente cobra dos outros, ela acaba se voltando contra a nossa própria história. Tem um trecho no Eclesiastes que eu acho que é demais, assim, na sabedoria desse homem, que ele diz assim, não seja demasiadamente justo, porque você se condenaria. Veja, ele não está falando, não seja justo. Ele está falando, não seja exageradamente justo, porque você se condenaria. Essa fala pode parecer até estranha, porque tudo que a gente quer são coisas justas. Mas o sábio está dizendo que uma justiça excessiva, exagerada, pode ser usada contra nós. Que é a justiça daqueles que tratam tudo com muito rigor, sem flexibilidade, e que exercem o juízo sobre os outros, que se esquecem, inclusive, que essa mesma régua para medir os outros vai ser usada para que ele seja julgado, porque é isso que Jesus diz. Então, em algum momento, eles vão estar nesse lugar, uma régua vai ser posta sobre eles, ao seu lado, para avaliar a estatura que eles têm. Isso pode ser muito perigoso. Não seja demasiadamente justo, porque você se julgaria, porque você se condenaria. Então Jesus está aqui trabalhando exatamente essa ideia. Davi comeu um pão lá uma vez, que era do sacerdote, e deu para os seus homens, mas está tudo bem, ficou tudo bem, vocês entenderam? Ficou tudo bem. Aí Jesus sai dessa cena e o texto diz que no sábado seguinte, ele está lá ensinando na sinagoga, os fariseus e os mestres da lei estão ali procurando um motivo para acusar Jesus, já estão mal intencionados, então eles estão ali atentamente olhando o discurso de Jesus, mas atentivos não para absorver o seu ensino, o seu discurso, as suas lições, eles estão ali para esperar Jesus vacilar. Inclusive para ver se ele vai repetir. Entendeu? A confrontação que ele fez, a transgressão que ele cometeu no sábado anterior. Eles estão ali todos, na sinagoga. E aí, Jesus está falando, conversando, ensinando. Eles estão ali atentos e o texto de Lucas diz que Jesus conhecia o coração desses homens, sabiam o que eles estavam querendo. Jesus está olhando para esses caras e dizendo assim, talvez, enquanto discursava, né, pensando, vocês acham que eu não sei o que vocês querem? Então eu vou dar para vocês o que vocês querem. Ele vê o sujeito com a mão atrofiada, um sujeito com deficiência. Ele vê esse sujeito, ele traz o sujeito para o meio da discussão. É sábado, ou seja, nada pode ser feito. Nada, nenhuma cura. Era a lei.
do Shabá, que eu mencionei no início. Sábado, dia de descanso. Mas Jesus traz esse sujeito para o meio da sinagoga e faz uma pergunta, diz assim: o que é permitido fazer no sábado? Pergunta para eles. Para os religiosos radicais, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? O que é permitido? Salvar a vida ou destruí-la? Fazer o bem ou o mal? E eu acho isso incrível, assim, porque Jesus tem uma capacidade de reorganizar a mesa e desconcertar pessoas, mudando a perspectiva. Né? Jesus não diz assim para eles: pode ou não pode curar no sábado? Jesus não diz isso. Jesus está dizendo o que é permitido fazer, o bem ou o mal no sábado. São duas perguntas diferentes. Pode ou não pode curar? É permitido fazer o bem ou o mal? Ele não chega falando também, pode fazer coisa assim no sábado. Ele não está entrando em discussão propriamente teológica com eles, para ver qual que é o melhor argumento que vence. Jesus não faz isso. Ele só diz que no sábado, talvez, seja necessário fazer algumas coisas. Ele está dizendo, eu só quero saber se vocês vão concordar comigo, é isso que Jesus diz nas entrelinhas, que no sábado a gente pode fazer o bem, ou se vocês vão insistir que o sábado é dia para fazer o mal também. Porque quando a gente sabe que a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer, e é bem, e não o faz, em alguma medida, a gente comete o mal. Sabe que a noção de pecado em Gênesis não é somente aquilo que Adão e Eva fizeram, mas aquilo também que eles deixaram de fazer. A responsabilidade que eles deixaram de ter com todo o jardim, com todas as outras árvores que se tinha para cuidar. O pecado pode ser justamente a gente deixar de fazer o que precisa. E é isso que Jesus está dizendo. Então Jesus dá uma bagunçada na cabeça desses camaradas, como se estivesse dizendo assim, não fazer nada diante de alguém que está sofrendo, mesmo no sábado, é fazer alguma coisa. Não fazer nada, se você pode fazer, se você pode ajudar o outro, mesmo num dia em que você separou para a sua religião, mesmo que um dia em que você separou para não fazer nada da sua vida, mesmo em que um dia em que seu dogma diz para você não fazer, mesmo num lugar em que você ouviu o seu dogma dizer para não estar, e você sabe que se estiver, pode fazer a coisa certa, você pode estar justamente fazendo a escolha errada e o mal. Jesus está ensinando aquela gente a colocar o quê? O dogma do sábado, a doutrina, sob suspeita. Espera aí, gente, vamos pensar sobre isso daqui, em relação à vida. O dogma pelo dogma não vale nada. Não vale nada. Porque se o dogma faz mal, em algum momento a gente precisa transgredi-lo. Veja, Jesus é um Deus transgressor da religião nesse sentido. A gente precisa quebrá-lo. Pelo quê? Por qualquer coisa? Não. Para o meu bem, para o meu prazer? Não. Pela preservação da vida, pela potencialização da vida, pela valorização da vida. Tem gente sofrendo aqui. Tem gente com a mão atrofiada. Tinha gente com fome, com muita fome no outro dia. E em nome da preservação de uma convenção que foi criada para o homem acessar o sagrado, a gente não vai fazer nada. Entende? 2000 anos atrás Jesus está dizendo isso. Jesus está dizendo isso, olhando e dizendo, vem cá, gente. O que a gente faz? A gente faz o bem ou o mal a partir dos nossos dogmas, a partir da nossa religião. A gente cura ou a gente adoece pessoas a partir da nossa fé.
É isso que Jesus está perguntando. A pergunta de Jesus é muito profunda, porque nas entrelinhas ele está questionando a gente hoje, dizendo assim, para que serve a sua religião? Para que serve? Para você vir aqui cumprir o dogma? Para que serve a minha religião? Para que serve, sabe, essa conexão que eu tento nutrir com o sagrado, se é essa a estrutura religiosa? Para que serve essa estrutura do sagrado reinterpretando o meu mundo e a vida, se eu não consigo potencializar a vida dos outros e ignoro? Vejam, é uma pergunta que a gente precisa responder hoje, cada um individualmente e a gente como comunidade. Para que serve a minha religião? Para que serve a sua religião? A nossa religião serve para manter dogmas intocáveis e inacessíveis? Ou a nossa religião serve, à luz da ética do Evangelho, para a gente potencializar a vida das pessoas, acolhê-las, abençoá-las com a graça e contribuir na promoção do bem, para que elas vivam de uma forma melhor, em que elas se sintam abençoadas por essa graça, por essa misericórdia que um dia nos alcançou? O que o Evangelho faz com a gente? Essa é a questão. E esses camaradas religiosos radicais não têm o poder de responder, somente de se enfurecer, porque aqueles para os quais a religião é justamente o cumprimento de regras frias, quando a vida se complexifica, quando a vida mostra as profundezas e dá um nó nas teorias teológicas, ficam sem palavras, porque estão vivendo na superficialidade da religião e daquilo que ela poderia proporcionar na sua vida e na vida do outro. A gente só consegue responder de verdade quando a gente sai dessa superfície, vem mais para baixo e entende que a vida é muito mais complexa, que cada história é singular, que a gente não consegue julgar as pessoas através de um regimento de normas internas de uma instituição religiosa, se está apto para fazer, se não está apto, se está apto para pertencer, se não está apto, sabe? Os nossos dilemas, e os dilemas que se apresentam na vida, eles pedem mais cautela da gente, mais cautela, mais reflexão. E a nossa experiência de fé não pode ser uma experiência de respostas rápidas. A gente acostumou, ou se acostumou às vezes a procurar um líder religioso para que ele entregue respostas rápidas. Mas as pessoas não são máquinas, são complexas, têm histórias que inclusive para elas é difícil de desvelar, de significar. Como é que a gente vai dar uma resposta rápida a partir de um dogma, usar a Bíblia como uma caixa de ferramenta para tentar consertar pessoas? Então, essas pessoas, elas já são subjugadas, às vezes, quando chegam aqui, já sofrem demais, já viveram muitas violências, às vezes elas chegam tendo fome física, mas às vezes também chegam tendo fome espiritual. Elas chegam necessitadas nesse lugar que a gente considera o sábado, entende? Elas chegam não porque querem mais um julgamento sobre a sua vida, porque já são subjugadas ou foram durante toda a sua história, mas porque esperam diante de Deus encontrar graça, que nós anunciamos, a graça de Deus. E se a religião for para a gente esse negócio de ler rápido, de julgar rápido, de fazer e pronto, sem considerar a vida, a gente vai continuar preservando os muitos sábados em detrimento das vidas que estão perto da gente, que se apresentam e que foram enviadas para a gente por Deus. Porque eu acredito que as pessoas que chegam aqui
num domingo como esse, numa celebração de culto, chegam enviadas por Deus. E que não deixam de ser recebidas por Deus porque a gente as ache indignas. Porque Deus vai acolher independentemente da gente acolher ou não. Não pense você que Deus não vai acolher se você não acolher. Não se coloque assim, porque Deus vai acolher. Pensa na pessoa que você considera mais indigna de entrar aqui. Deus vai acolher se ela quiser se aproximar dele. Talvez a nossa comunidade não acolha. Talvez a gente na nossa religião e na defesa dos nossos dogmas não acolha. Mas Deus vai acolher. O profeta diz, perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele vai acolher. Então a gente é que vai perder o privilégio de ser esse instrumento que acolhe essas pessoas que estão precisando, no sábado ou em qualquer outro dia da vida, serem acolhidas pela graça de Deus. Mas que às vezes não são, porque o nosso rigor religioso é assim tão alto que, primeiro, a gente não dá conta de manter para a gente mesmo. E segundo, a gente desencoraja todo mundo. E aí as pessoas preferem passar aqui na frente ou passar longe mesmo. Vou ser crente, porque eu sei que Deus vai me acolher, eu já descobri isso. Seria muito bom que essa jornada fosse coletiva, porque ninguém é sozinho nesse mundo. Mas a gente desencorajou essas pessoas. Entende? A gente é que vai perder o privilégio de crescer com essas pessoas. Então Jesus está perguntando para esses religiosos, no sábado, a gente faz o bem ou a gente faz o mal? No dia em que a gente não faz nada, no dia em que a gente está liberado para fazer qualquer coisa, a gente faz o bem ou o mal? E eles não entendem, saem furiosos. E eu não tenho, como pastor, a expectativa de que todo religioso ou religiosa entenda. Tem gente que sai furiosa quando os dogmas, as doutrinas são questionadas. E dizem, mexer na minha religião, não. Opa! Mas eu não quero mexer naquilo que você considera sacrossanto. A minha experiência é essa. A aprovação ou a provocação é sempre para mim, nesse sentido. Você que se provoque o quanto o Espírito puder atuar em você, mas com Jesus eu aprendo isso, que por mais valiosos que sejam as doutrinas que nos trouxeram até aqui, que sustentam uma instituição, a vida de qualquer e todo ser humano sempre vale mais. E cada conduta que eu preciso ter a partir desse lugar da fé, em nome da fé, precisa considerar a doutrina, esses cristais menores do que a pessoa de Jesus e o ser humano que se apresenta e é enviado a mim por Ele. Então, a questão para a gente, talvez, terminar essa reflexão é: para que serve a religião? Para que serve a nossa religião? Essa é a pergunta que a gente vai precisar resolver e se responder para que essa jornada sempre faça sentido. Não importa o dia, não importa a hora, às vezes não importa a resposta que você tem na cabeça quando alguém te pergunta: por que você é religioso? Para que serve a religião? Às vezes você já tem uma resposta pronta de um dogma, né? Alguma teologia que você já leu, já aprendeu, ouviu. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com um senhor numa casa de uma senhora da igreja, e esse senhor, ela era da igreja e ele estava se dizendo ateu, e ele veio me provocar, assim, numa boa, numa brincadeira, mas assim, falando da Bíblia. Era um cara que já estava com os seus bens materiais muito bem estruturados e também tinha um intelecto legal. Ele fala, e o mito de Gênesis? Né? Tentando
atacar como Gênesis um mito. E eu poderia, naquele momento, não toca no meu dogma, não toca na minha religião. Eu falei simplesmente, vamos falar sobre o mito do Gênesis. Você quer falar sobre o mito de Gênesis? Vamos conversar sobre essa perspectiva mítica. Porque para mim estava ali um ser humano de alguma maneira, mesmo que na sua provocação, querendo entender algumas coisas de lá. E foi engraçado que ele nunca foi para a igreja. Eu já falei isso daqui, ele chegava a levar a esposa, ficava na porta e eu perguntava, por que você não entra? Aí eu falava, porque eu não quero. Eu não quero. Está tudo bem. Mas vejam que a gente criou uma relação de um ser, e ele era um cara muito fechado, muito duro com os filhos, inclusive. Mas outro dia meu celular tocou de madrugada, era uma ligação que vinha do celular dele, da França. Aí eu falei, alguma coisa aconteceu, né? Fiquei preocupado. Aí no dia de manhã eu liguei para ele. Ele falou, não, te liguei sem querer. Eu falei, ele falou, tá tudo bem. Foi sem querer que eu te liguei, mas seria bom que você viesse para a gente conversar. E assim, tá tudo bem. A gente vai criando espaços de afetos e relações quando a gente deixa de tratar as coisas como sagradas, encara a vida que está diante de nós como mais sagradas. Porque é aquela coisa de tirar a sandália dos pés, porque cada lugar de vida que a gente encontra nas pessoas é lugar sagrado, é experiência santa, sabe? E isso, sim, é sagrado. Eu não tenho crise com doutrinas, eu disse no começo. Eu acho que elas são necessárias, sim. E se você me perguntar, eu tenho as minhas. Eu me considero dentro de uma tradição que eu não inaugurei. Cheguei no meio dessa conversa, dessa história. Respeito. E eu acho que todo mundo tem direitos. Mas a pergunta é, o que a gente faz com essas doutrinas? Diante das vidas que aparecem. A serviço de quem a gente coloca essas doutrinas? Ou, pergunta de Jesus, a gente faz o bem ou o mal com essas doutrinas? A gente constrói vida ou destrói vidas com essas doutrinas? O evangelho da graça de Jesus é esse escândalo mesmo, para quem é um religioso muito rigoroso. Ele vem escandalizar, isso é palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Para quem vive a religião com uma régua muito grande, o evangelho vai ser sempre religioso. Mas no que depender da gente, que vai se aproximando e entendendo as palavras desse Jesus, a gente pode arregaçar as mangas, viver as nossas doutrinas, viver a nossa agenda religiosa. A religião é boa quando ela é colocada no seu próprio lugar, e Jesus coloca a religião no lugar dela. É só isso que ele faz. Ele não anula a religião. Ele não diz que você não precisa ser religioso. Ele só diz, coloca ela no lugar, porque ela te organiza em relação a essa experiência mística e transcendente que você tem que viver e que vai ser importante para você. Essa experiência vai te ajudar a reinterpretar a sua vida, mas cuidado para não colocar essa experiência acima da vida humana. Porque aí Jesus, lembra que em outro texto eu disse, ele pergunta, o sábado é maior do que o homem ou o homem é maior do que o sábado? Ele pergunta, o dogma é maior do que o ser humano ou o ser humano é maior do que o dogma? Jesus está dizendo ali que o ser humano é maior do que o dogma. E ele responde aqui nesse texto também, depois do primeiro sábado. Ele diz que o Filho do homem é Senhor do sábado. Filho do homem é uma expressão que Jesus usa em hebraico e aramaico, a língua que ele falava, que significa filho de Adão. Que sim, às vezes na Bíblia é usada para falar do Messias, mas de 10 vezes em que elas aparecem no Antigo Testamento, 9 é para falar de um ser humano comum. E Jesus está falando então não só que ele é Senhor do sábado, mas que ele coloca esse indivíduo que ele curou e qualquer outro que chega até ele como Senhor do sábado, acima do sábado. Vocês entendem?
Porque a gente pode destruir, mas pode abençoar. Nós somos senhores da doutrina, nesse sentido. Isso pode soar estranho para qualquer um, mas no sentido em que Jesus é o Senhor e que Ele coloca vidas diante de mim que precisam ser abençoadas. E se a doutrina, o dogma, fizer mal, a gente precisa entender que a gente pode fazer o bem recusando o dogma. É isso que Jesus faz quando Ele cura no sábado. É isso que Jesus faz quando permite a cura. É paradoxal, mas é a graça de Jesus. E a gente vai precisar entender isso, se a gente quiser caminhar com Jesus. De novo, a religião tem o seu lugar, os dogmas têm o seu lugar, as doutrinas, sobretudo, dentro de princípios bíblicos, mas eles não estão acima da vida humana. Se eles são usados para destruir e diminuir toda e qualquer vida que chega nessa casa, que é a representação simbólica de um sábado, o Shabá, esse tempo que a gente tira para trabalhar a espiritualidade, mas chega para diminuir a pessoa e a pessoa sai pior do que entrou aqui, esse dogma, essa religião, esse sábado destruiu e não foi usado para o bem. A gente acabou fazendo mal. Então, eu acho que algumas coisas que acontecem na sociedade, a gente precisa entender e trazer para a gente, para a nossa comunidade e para a gente como indivíduo. Porque se a religião é tão importante para a gente, a fé cristã que é uma fé religiosa, que faz o bem e fez o bem para a gente, porque existem pessoas se dizendo cristãs sem religião? Por que elas estão sendo machucadas? Por que as pessoas estão sendo discriminadas? Eu não sei. A gente precisa fazer essa pergunta. E a gente precisa ultrapassar essa idolatria do dogma. Jesus falou para a gente não, Deus falou para a gente não ter imagem, nem dele inclusive. Porque a gente não pode colocar ele numa caixa. Mas ele disse ser Senhor do sábado e nos coloca, inclusive, dizendo: vocês podem fazer o bem ou o mal, como Senhor do sábado também. É isso que o texto está dizendo. Eu quero convidar você a fazer uma oração, se assim quiser. Baixar sua cabeça, mas se lembrar, talvez, de que quem chega nesse lugar, chega, às vezes, no deserto, com a fome, às vezes material, em circunstâncias difíceis, que precisa de ajuda, de acolhimento, e às vezes em situações de crises espirituais e ausências. E a gente precisa ser essa expressão dessa graça que pode constranger, que pode, inclusive, escandalizar alguns religiosos radicais, mas que estende os braços para acolher essas vidas e os corações que estão necessitados nesse momento de afeto, de consolo, de acompanhamento. Eu não sei quem são as pessoas que talvez o dogma não deixa você se aproximar, ou criou distâncias, que de alguma maneira você sabe que você deveria estar ali diante dessa pessoa, porque você tem muito para contribuir e falar para ela do Evangelho de Jesus, porque essa é a nossa missão. Talvez tenha alguém, talvez alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém da sua faculdade, da sua escola, enfim. Mas que você não quer se aproximar até por considerar que ela transgride aquilo que você acredita. E eu quero dizer para você, você não precisa transgredir. Você só precisa fazer a pergunta que Jesus fez. Você quer fazer o bem ou o mal na vida dessa pessoa? Você quer destruir ou salvar a vida?
Você quer curar essa vida ou deixar essa vida doente? Porque, obviamente, a gente não tem o poder de curar, mas Jesus nos usa para apontar para o seu poder, para a sua pessoa e para a transformação que Ele pode fazer na vida de todo e qualquer um, inclusive na sua. Deus, nós estamos diante de Ti, diante da Sua graça, e nós sabemos que diante de tudo aquilo que a gente vive na nossa jornada religiosa, nós somos sim abençoados, e nós podemos testemunhar dessas bênçãos. Mas nós queremos a cada dia fazer essa autocrítica, essa avaliação de como nós estamos caminhando nessa jornada que o Senhor pediu, nos chamou, nessa jornada em que seu Filho nos vocacionou para sermos seus discípulos e discípulas. Eu quero pedir que o Senhor confronte o nosso coração, não só hoje, mas a cada instante, para que esse sábado seja esse momento, de fato, onde a gente reflita sobre todas essas camadas que a nossa vida traz, sobre toda a complexidade da nossa sociedade, para a gente entender essas críticas que nos são externas, e talvez, diante do Evangelho do seu Filho Jesus, dos seus passos, dos seus ensinamentos, a gente se transformar, mudar diante daquilo que é necessário. Nos ajuda, Senhor, a termos discursos de vida, discursos de graça, discursos que alcancem a vida das pessoas, gestos em que as pessoas sintam nos nossos afetos a sua graça, o seu toque, a sua cura, Deus. É isso que nós te pedimos, porque nós somos a sua igreja. Não porque somos toda poderosa, mas sobretudo porque somos frágeis, e é nessa nossa fragilidade que o seu poder atua em nós e sobre nós, para abençoarmos aqueles que estão à nossa volta, Deus. Nos usa, Deus. E eu te peço também por esses que chegaram aqui nessa noite, com esse deserto, com essa fome, querendo ser curados, ou que se sentem subjugados pela religião, pelos dogmas, pelas doutrinas, diante da vida que estão levando, Senhor. O Senhor conhece cada coração e cada consciência, e nós sabemos que essas pessoas talvez estejam cansadas até de procurar uma ajuda dentro desse lugar que poderia ser um lugar de cura. Nós te pedimos então que essas pessoas sejam nessa noite tocadas pela sua graça, pelo seu Espírito, e sejam renovadas pelo seu amor, e que elas sintam, antes de sair daqui, em cada palavra, em cada gesto, em cada olhar, o olhar generoso e compassivo do seu Filho Jesus. É isso que nós te pedimos, porque é assim que nós queremos caminhar como igreja. Nós queremos responder essa questão: para que serve tudo isso? Para que serve a minha religião? Por que eu faço o que eu faço toda semana? Por que eu sustento obras e atividades aqui nessa igreja? E nós já temos a resposta. É para fazer o bem, para que o Senhor possa curar e salvar vidas, usando cada pessoa e toda essa comunidade como instrumento da sua missão, que veio salvar, resgatar e mostrar a beleza que cada indivíduo carrega em si. E nós te pedimos somente que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus, a sermos essas pessoas que acolhem com o abraço de Jesus. É no nome de Jesus que eu te agradeço por essa oportunidade e por essa graça derramada sobre nós. Amém. Amém.